do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 5 de março, segundo domingo do tempo quaresmal. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma montanha alta, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse dia do Senhor, nesta caminhada quaresmal rumo à Páscoa, hoje nós estamos meditando sobre a transfiguração do Senhor. Um dia Jesus levou Pedro, Tiago e João, e levou uma alta montanha, ele transfigurou-se diante deles. Ali, meus filhos, os discípulos tiveram uma experiência do céu, uma experiência da glória de Deus. Ali Jesus mostrou a eles quem realmente ele é, o Filho de Deus. O que eles viveram ali, não podiam ter mais dúvidas em relação assim quem era Jesus, porque eles tiveram uma experiência tão profunda que Pedro disse assim: Senhor, como é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É o momento que eles estavam vivendo ali que levou Pedro a dizer essas palavras, em querer permanecer ali, permanecer na contemplação da glória de Deus. E essa permanência que ele quis ter os levaria então a presenciar, a viver aquele momento. Então, é um outro ponto que eu quero meditar com vocês, é quando da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutai-o. Ou seja, escutai o que ele diz. Meus filhos, o próprio Senhor disse assim aos discípulos: Esse é Jesus, o meu filho amado, escutai o que ele diz. O que para nós hoje Deus também nos diz através desse evangelho, que nós devemos hoje, meu filho e minha filha, escutar o que Jesus nos ensina. Se você ouve o que Jesus te ensina, você vai se salvar. Se eu ouço o que Jesus me ensina, eu vou me salvar. Por quê? Porque Jesus nos ensina o caminho da vida, o caminho da salvação. Se eu não ouço Jesus, eu não estou ouvindo o Salvador. Se eu não estou ouvindo o Salvador, estou ouvindo quem? Estou ouvindo a voz do mundo. Porque o que Jesus nos ensina, meus filhos? O Senhor nos ensina que nós devemos buscar uma vida de santidade, que nós devemos buscar uma vida de oração, que nós devemos buscar a conversão, a deixar uma vida velha para trás e recomeçar com Cristo, com o Senhor, uma nova história da nossa vida, uma nova etapa da nossa vida. Por isso, meus filhos, tenhamos um coração bem aberto em acolher o que o Senhor nos diz. Escutai o que Ele diz.
Escutai-o. Se eu ouço o que o Senhor está me dizendo, olha, é sinal que eu estou aberto em fazer na minha vida o que for da vontade do Pai. O que nos deixa surdos de ouvir o que o Senhor nos ensina é o pecado, é a desobediência, a falta de oração, a falta de compromisso com a igreja. Então nos impede de ouvir o que o Senhor está nos ensinando. Portanto, meus filhos, nesse domingo, dia do Senhor, tenhamos um coração tão aberto à vontade do Pai, tão aberto, que assim façamos a nossa vida o que for da vontade do Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.